Por séculos, Marte foi apenas um ponto de luz avermelhado em nosso céu noturno, uma inspiração para histórias e mitos. Hoje, essa realidade mudou. Com robôs explorando sua superfície e foguetes sendo construídos para nos levar até lá, o planeta vermelho não é mais um sonho distante. É um destino em nosso mapa. As ambições da NASA e de empresas como a SpaceX transformaram a ficção científica em um projeto de engenharia real. A colonização de Marte é o próximo grande salto para a humanidade. Mas como essa visão monumental sai do papel e se torna realidade? Como se constrói, do zero, a primeira cidade humana em outro planeta? Não se trata de apenas fincar uma bandeira, mas de criar um lar sustentável em um dos ambientes mais hostis que conhecemos. Este vídeo é o guia prático, o projeto detalhado da nossa maior aventura. Vamos explorar, passo a passo, os 5 pilares fundamentais para erguer a primeira metrópole marciana e transformar a humanidade em uma espécie interplanetária. Toda grande construção começa com a entrega dos materiais. E para construir uma cidade em outro planeta, precisamos da maior entrega da história humana. O primeiro passo para colonizar Marte é, simplesmente, chegar lá. E isso não significa enviar uma única nave, mas sim uma verdadeira frota de pioneiros. O veículo para esta jornada já está sendo construído e testado diante dos nossos olhos. A Starship, da SpaceX, um colosso de aço inoxidável, o foguete mais poderoso já projetado pela humanidade. Mas as primeiras a partir não levarão pessoas. Serão missões de carga, uma frota precursora de robôs e suprimentos. Imagine a cena: dezenas de Starships decolando da Terra, uma após a outra, em uma janela de lançamento que só se abre a cada 2 anos. Elas levarão os itens essenciais: os primeiros painéis de energia, os robôs construtores, os veículos de exploração e os módulos iniciais do habitat. Essas naves chegarão a Marte e pousarão, esperando em silêncio no deserto vermelho, como um kit de montagem para a civilização. Só depois que essa infraestrutura básica estiver posicionada é que a primeira tripulação humana embarcará. A viagem em si é uma odisseia. Por 7 a 9 meses, os astronautas viverão confinados em sua nave, vendo o pálido ponto azul da Terra se tornar cada vez menor, até desaparecer. É uma jornada pelo vazio, sustentada pela tecnologia e pela coragem, com um destino que mudará para sempre a história da nossa espécie. Mas chegar à órbita de Marte é apenas metade da batalha. A parte mais perigosa de toda a missão são os 7 minutos finais, a entrada na atmosfera e o pouso. Pousar em Marte é incrivelmente difícil por um motivo simples. Sua atmosfera é uma armadilha. Ela é fina demais para frear uma nave pesada apenas com paraquedas, como fazemos na Terra, mas é espessa o suficiente para gerar um calor de milhares de graus por causa do atrito. Para sobreviver a isso, a Starship realizará uma manobra espetacular. Ela entrará na atmosfera de lado, usando seu corpo de aço como um grande escudo térmico. Veríamos a nave mergulhar na fina atmosfera marciana, brilhando como um meteoro vermelho fogo. Após ser freada pelo atrito, nos últimos segundos, ela se reorientaria para a posição vertical e, em uma manobra de precisão absoluta, acionaria seus motores Raptor. Uma coluna de fogo e poeira vermelha se levantaria, enquanto a nave desce suavemente, até que seus pés de pouso toquem o solo. Então, o silêncio. E após um delay de vários minutos, a primeira transmissão chegaria à Terra, confirmando o impossível. Diário Interestelar. Aqui é a Base 1. Pousamos em Marte. O primeiro passo estaria completo. Uma vez em solo marciano, a contagem regressiva para a sobrevivência começa. A primeira tarefa dos nossos pioneiros robóticos não é construir casas ou procurar por água, mas sim estabelecer a espinha dorsal de toda a futura colônia.
uma fonte de energia confiável. É hora de ligar as luzes em um novo mundo. O primeiro recurso a ser explorado é o mais óbvio, o Sol. Embora a luz solar em Marte seja mais fraca do que na Terra, por estar mais distante, ela ainda é uma fonte de energia abundante e gratuita. Imagine a cena, capturada pelas câmeras das naves pousadas. Rovers autônomos saem de seus compartimentos de carga, não para explorar, mas para trabalhar. Eles carregam grandes rolos de painéis fotovoltaicos flexíveis. Com uma precisão robótica, eles desenrolam esses imensos tapetes de células solares sobre a superfície avermelhada, criando vastos campos de vidro e silício que brilham sob o sol fraco. Em poucas horas, uma fazenda solar de pequena escala já estaria operacional, carregando baterias e alimentando os sistemas vitais das primeiras máquinas. Mas a energia solar em Marte tem dois grandes inimigos: a noite, que é longa e congelante, e as famosas tempestades de poeira. Uma tempestade global pode cobrir o planeta inteiro por semanas, bloqueando quase toda a luz do Sol e inutilizando os painéis. Uma colônia não pode arriscar um apagão planetário. Por isso, ela precisa de um coração, uma fonte de energia que pulse dia e noite, com ou sem Sol. É aqui que entra o passo 2.5, a energia nuclear. Longe dos reatores gigantes da Terra, as missões para Marte levarão reatores de fissão compactos, seguros e incrivelmente eficientes, baseados em tecnologias que a NASA já está desenvolvendo, como o projeto Kilopower. Pense neles como baterias nucleares de longa duração. Um único reator, do tamanho de uma pequena geladeira, poderia fornecer energia constante e segura para um posto avançado inteiro por mais de uma década, sem precisar de reabastecimento. Então, acontece o momento crucial. Após a instalação pelos robôs, o reator é ativado. E pela primeira vez na história, uma luz artificial constante e poderosa brilha na superfície de Marte. Não de uma pequena sonda, mas de um futuro lar. As ferramentas são energizadas. Os sistemas de comunicação entram em pleno funcionamento e as baterias são totalmente carregadas. A base 1 está oficialmente online. O coração da nova cidade começou a bater. Com a energia fluindo, a paisagem vermelha e silenciosa de Marte está prestes a testemunhar uma nova forma de geologia, a arquitetura. O passo 3 é, talvez, o mais visualmente espetacular de todos: erguer os primeiros lares para a humanidade em outro mundo. Mas não espere ver guindastes, vigas de aço ou tijolos sendo transportados da Terra. O custo seria impossível. A chave para construir em Marte é usar o que o próprio planeta nos oferece. Para isso, entra em cena um verdadeiro balé de robôs autônomos. Eles se espalham pela planície, recolhendo a poeira fina e avermelhada da superfície, o chamado regolito marciano. Esse solo é então misturado com um polímero especial, um tipo de cola de alta tecnologia trazida da Terra, e levado para o centro do canteiro de obras. Lá, a mágica acontece. Impressoras 3D gigantes, também robóticas, começam a trabalhar. Camada por camada, com uma precisão milimétrica, as paredes da primeira estrutura começam a surgir da poeira. Não é uma construção rápida, é um processo paciente e contínuo, que dura dias ou semanas. Vemos uma cúpula ou um domo sólido e avermelhado crescer lentamente, como se o próprio Marte estivesse dando à luz seu primeiro edifício, uma concha protetora criada a partir de seu próprio corpo. Mas por que construir essas estruturas para depois, talvez, enterrá-las? A resposta está no maior inimigo invisível de Marte: a radiação. Sem um campo magnético global e com uma atmosfera fina, a superfície marciana é constantemente bombardeada por raios cósmicos e partículas solares. Viver na superfície sem proteção seria fatal a longo prazo. A solução mais inteligente é usar o próprio planeta como escudo.
Após imprimir a estrutura básica de um habitat, os rovers trabalhariam para cobri-la com metros de regolito marciano, criando uma barreira natural e extremamente eficaz contra a radiação. Os primeiros lares humanos seriam, na verdade, bunkers ou iglus marcianos semi-enterrados. Uma alternativa ainda mais fascinante é usar as cavernas naturais de Marte. O planeta teve atividade vulcânica no passado, que deixou para trás imensos túneis subterrâneos ocos, os tubos de lava. Alguns deles são vastos, com espaço suficiente para abrigar uma cidade inteira. Encontrar e adaptar um desses tubos seria o cenário ideal. Um abrigo natural, perfeitamente protegido da radiação e das variações extremas de temperatura. E então, o trabalho interno começa. Módulos infláveis são expandidos dentro dessas conchas protetoras, sistemas de suporte à vida são instalados e a atmosfera é preenchida com ar respirável. O resultado, visto por dentro, é um contraste impressionante. Lá fora, um mundo hostil, vermelho e frio. Aqui dentro, luzes de LED iluminam um ambiente funcional e seguro, o primeiro lar da humanidade em outro planeta. O abrigo está pronto. Um teto sobre a cabeça e energia para aquecer o ambiente são conquistas monumentais, mas uma base marciana é apenas uma caixa vazia, sem os 3 elementos que sustentam toda a vida como a conhecemos. O passo 4 é o mais fundamental de todos: garantir água, ar e comida. É o momento em que transformamos um posto avançado em um lar de verdade. A primeira busca é pela água. Felizmente, Marte não é um deserto completamente seco. Há bilhões de litros de água congelada em suas calotas polares e logo abaixo da superfície em outras regiões. Para acessá-la, rovers mineradores especializados entram em ação. Imagine essas máquinas robustas cavando o solo congelado ou raspando as camadas de gelo dos polos. Esse material é então aquecido dentro de um compartimento selado. O calor faz com que o gelo de água se transforme diretamente em vapor, que é capturado, filtrado e depois condensado. E então, o momento mágico. A primeira gota de água líquida, pura e cristalina, produzida em Marte, escorre para um reservatório. A fonte da vida foi encontrada e domesticada em outro mundo. Com a água garantida, o próximo desafio é o ar. A atmosfera de Marte é venenosa para nós, composta quase inteiramente por dióxido de carbono. Mas, em uma demonstração brilhante de engenhosidade, o que é um veneno se torna a solução. A tecnologia para isso já foi testada em Marte pelo rover Perseverance, através de um instrumento chamado MOXIE. Pense no MOXIE como uma pequena árvore mecânica. Ele inspira o dióxido de carbono da atmosfera marciana e, através de um processo elétrico que aquece o gás a 800 graus Celsius, ele quebra as moléculas de CO2. O resultado é oxigênio puro de um lado e monóxido de carbono, que é expelido, do outro. A primeira colônia terá uma versão muito maior e mais potente desta tecnologia. Uma verdadeira floresta de máquinas trabalhando 24 horas por dia para lentamente encher os habitats com uma atmosfera rica em oxigênio, segura e respirável. Não é mágica, é química em escala planetária. Agora temos água para beber e ar para respirar. Falta o último pilar da vida, a comida. Transportar comida da Terra para sempre é impossível. A colônia precisa ser autossuficiente. Dentro dos habitats subterrâneos, protegidos da radiação, nascerão as primeiras fazendas marcianas. Não veremos campos de terra, mas sim sistemas de hidroponia. Imagine fileiras e mais fileiras de plantas crescendo em longas bandejas, com suas raízes mergulhadas diretamente em uma solução de água e nutrientes, sem a necessidade de solo. Acima delas, um teto de luzes de LED potentes e eficientes brilhará em tons de rosa e azul, fornecendo o espectro de luz perfeito para a fotossíntese.
alfaces, espinafres, tomates, batatas, alimentos frescos e nutritivos crescendo a milhões de quilômetros de casa. E então, o clímax deste passo. Imagine a cena: a primeira colheita, o primeiro colono marciano, dentro de uma estufa subterrânea, colhendo o primeiro tomate vermelho e suculento cultivado em outro planeta. Esse simples ato não representa apenas uma refeição. É um símbolo de independência. A prova definitiva de que a humanidade pode, de fato, fincar raízes, florescer e se sustentar em outro mundo. O oásis está completo. Com um teto sobre a cabeça, energia fluindo, água nos reservatórios, ar nos tanques e comida crescendo em estufas, a sobrevivência básica está garantida. Mas uma cidade é muito mais do que sua infraestrutura. Uma cidade é feita de pessoas. O passo 5 é o mais complexo e mais humano de todos: criar a primeira sociedade em outro planeta. Os primeiros a desembarcar da Starship não serão turistas, serão pioneiros. Uma equipe pequena, altamente treinada e multifuncional de cientistas, engenheiros, médicos e técnicos. Eles serão os cérebros e os braços da nova colônia. O dia a dia deles não será de contemplação, mas de trabalho incansável. A rotina começará não com um nascer do sol visto de uma varanda, mas com um check-up completo dos sistemas de suporte à vida, pois qualquer falha pode ser catastrófica. As tarefas serão variadas: cuidar das fazendas hidropônicas, garantindo a colheita da semana, pilotar rovers para explorar a geologia local em busca de novos recursos, realizar experimentos científicos que só podem ser feitos em Marte e, claro, a manutenção constante dos habitats e dos sistemas de energia. Além disso, uma parte crucial do dia será dedicada a exercícios físicos intensos, em equipamentos especiais, para lutar contra os efeitos degenerativos da baixa gravidade nos músculos e ossos. Viver em uma pequena comunidade isolada, a milhões de quilômetros de casa, exigirá uma resiliência psicológica imensa. O trabalho em equipe não será uma opção, mas a única forma de sobreviver. E a comunicação com a Terra, com seu delay de até 22 minutos, significará que cada mensagem enviada para casa só terá uma resposta quase uma hora depois. Eles serão, em todos os sentidos, um mundo à parte. Esta primeira base, com seus poucos e corajosos habitantes, é apenas a semente. O objetivo final é muito maior. A cada 2 anos, quando a janela de lançamento entre a Terra e Marte se abrir, mais naves chegarão, trazendo mais pessoas, mais equipamentos, mais módulos de habitat. A pequena base subterrânea se expandirá, tornando-se uma rede de túneis e domos interconectados. Uma verdadeira cidade marciana começará a tomar forma sob a poeira vermelha. E por que fazer tudo isso? Por que enfrentar tantos perigos e desafios? A resposta é a razão mais fundamental de todas: a sobrevivência a longo prazo da espécie humana. A Terra é o nosso berço, mas a história do universo nos ensina que nenhum berço é para sempre. Um asteroide, uma supervulcão, uma guerra. Nossa existência em um único planeta é frágil. Estabelecer uma colônia autossuficiente em Marte é criar a primeira apólice de seguro da humanidade. É o nosso backup. O objetivo final não é apenas construir uma cidade. É construir um futuro onde a humanidade não pertence mais a um único mundo. Um futuro onde crianças nascerão em Marte e olharão para o céu noturno, apontando para um pequeno ponto de luz azul e dizendo: aquela é a Terra, o planeta de onde viemos. Ao se tornar uma espécie interplanetária, a humanidade garante que sua jornada, suas histórias, sua ciência e sua arte não terminem aqui, mas continuem para sempre, entre as estrelas. E assim, os 5 pilares são erguidos. Da viagem audaciosa através do vazio e do pouso preciso em solo vermelho, à ativação das primeiras usinas de energia
que acenderam as luzes na escuridão. Da construção de lares seguros com o próprio pó do planeta, à produção dos elementos mais essenciais, água, ar e comida, criando um oásis em meio ao deserto. E, finalmente, com a chegada das primeiras pessoas, transformando a base de uma máquina em uma comunidade. O projeto está completo. A semente da humanidade foi plantada em outro mundo. Construir uma cidade em Marte é, sem dúvida, o desafio mais complexo e ambicioso que nossa espécie já se propôs a enfrentar. É um teste que exige o melhor da nossa ciência, da nossa engenharia, da nossa coragem e, acima de tudo, da nossa capacidade de trabalhar juntos por um objetivo comum. Cada passo, desde o design de um foguete até a primeira colheita, é um testemunho da incrível engenhosidade humana. A visão de uma cidade marciana, com domos, estufas e luzes brilhando sob o céu avermelhado, ainda pode parecer distante. Mas não é mais uma fantasia. É um plano em andamento. Os robôs que hoje exploram a superfície são os nossos batedores. Os foguetes que estão sendo construídos em nossos estaleiros espaciais são as caravelas desta nova era de descobrimento. Marte ainda é um mundo silencioso, mas se escutarmos com atenção, já podemos ouvir os sons do nosso futuro sendo forjado, uma peça de cada vez, na grande oficina do cosmos.